Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha, confere com a gente de segunda a sexta-feira, personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas e junto com você discutem e debatem o crescimento, o desenvolvimento da região metropolitana, do estado e do país também. Lembrando que a gente tem uma reprise às 8 da noite e às 10 horas, às 22 horas, normalmente na nossa grade o painel regional, também com entrevistas importantes, né, com figuras de destaque aqui da nossa região e do país também. Essa edição, com prazer, a gente recebe o secretário de Estado, João Carlos de Souza Meirelles, secretário de Assuntos Estratégicos do governo de São Paulo. Secretário, prazer recebê-lo aqui, boa tarde, tudo bem? Prazer é meu, muita honra estar aqui. Nosso professor de marketing político Iberê Sina também mais uma vez com a gente, boa tarde, tudo bem, Iberê? Boa tarde, é um prazer na companhia de vocês aqui. E fechando aqui o companheiro Rodolfo Amaral, consultor, também figura que está sempre de destaque aqui, comparecendo e colaborando com a gente. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Iberê. Boa tarde ao telespectador. O telespectador está sempre à sua disposição, o nosso telefone, o 3017-9110. Ligue, participe conosco, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, não é? Opine a respeito dos temas que a gente coloca, que a gente vai colocar em destaque, não é? Durante aqui a exibição do nosso painel Debates. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional, você pode sempre compartilhar com a gente. Pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e acompanha em tempo real, está sendo discutido, está sendo debatido aqui no programa. E com o programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá e acompanha, vê de novo, não é? Aquilo que você ficou com alguma dúvida, não é? Ou caso tenha perdido alguma parte do programa, aí você pode acompanhar também. A gente sempre destaca aqui os nossos parceiros, né? Os jornais que fazem parceria diária aqui com a gente. Nessa edição, o Diário do Litoral, edição desta quarta-feira. A manchete do DL diz assim: Estados Unidos recebe duro ataque de Dilma. Né? Complementando aqui a manchete, não é? Como a maioria das pessoas já acompanhou pela mídia, a presidente declarou que o governo brasileiro vai implementar esforços e leis e tecnologias contra a espionagem. Né? A gente passa aqui ao secretário, né? O exemplar do Diário do Litoral, na sequência lá para o professor Iberê e lá na ponta também ao nosso Rodolfo Amaral. Evidentemente que eu quero saber do secretário João Carlos Meirelles o que é que significa essa Secretaria de Assuntos, que são assuntos estratégicos do governo do Estado, mas antes, não vamos perder aqui a deixa, né? Foi bem a presidente ontem ao bater aí de frente com o governo americano nessa questão da espionagem? Eu tenho a impressão que, em primeiro lugar, você precisa um pouco de bom senso. Nós imaginamos que no mundo moderno, onde tudo está conectado, via redes sociais, via internet e tudo mais, ficar debruçado exclusivamente em termos de um mecanismo de controle é um pouco, no mínimo, exagerado. Quando, na verdade, nós temos problemas absolutamente importantes no mundo inteiro, uma crise que se abateu sobre o mundo a partir de 2008, que está exigindo um novo tipo de relacionamento entre as economias globais, uma melhoria no sistema de comércio, e isto não foi abordado. Não que não seja importante criticar veementemente a intromissão de espionagem. Porém, espionagem é alguma coisa que faz parte da humanidade desde ao longo da sua história. Ou seja, evidentemente é um crime, não pode ser aceito, mas há coisas mais importantes e mais urgentes do que tratar exclusivamente disso. Bem, o que você achou do discurso da presidente ontem? Achei um belo discurso de marketing. Porque eu acho o seguinte, falar de espionagem, eu acho que o Obama, coitado, não deve ter dormido, preocupado. Então, na verdade, é assim, como todos os países, né? Todos os países têm seus critérios de espionagem, como tem a Alemanha, como tem a China, todos. Até porque o secretário Meirelles acabou de dizer, nós estamos num mundo globalizado, num mundo que hoje as informações virtuais são fantásticas. Então, falar sobre isso, defender a soberania, tudo bem, vamos aplaudir. Mas levar adiante, dizer que isso vai ter que ter um controle, na verdade, isso tudo é jogar para torcida, porque não vai ter controle absolutamente nenhum. As informações que essas redes acabam
subtraindo dos outros partidos, dos outros países, são muito mais comerciais do que, evidentemente, políticas ou de cunho confidencial. Então, é assim, o mundo tem que aprender a viver. Nós aqui estamos ainda na época da lenha, né? Nós poderíamos ter aí uma estrutura um pouco mais de proteção, um pouco maior para o país. Em vez de nós ficar brigando com os outros, eu acho que deveríamos melhorar aí. A BIM tem lá os seus projetos, né? E não, parece que não avança muito não. Então a defesa fica fragilizada. Mas que isso foi só jogar para a galera, não tem a mínima dúvida. Rodolfo Amaral jogou para a galera, presidente Dilma Rousseff, ou tinha realmente que fazer esse discurso batendo aí nessa questão da espionagem? Primeiro que essa espionagem a mim não surpreendeu em absolutamente nada. Nós é que estamos atrasados no tempo. Hoje, depois de 30, 40 anos, foi disponibilizado para que nós tivéssemos acesso, por exemplo, ao Google Earth, que a gente chega em cima da nossa casa, mede com uma reguinha o tamanho do prédio, a altura. Você imagina em que nível está aí o serviço de inteligência americano. Então, não nos surpreende nada. O que surpreende é que entra governo, sai governo, e o Brasil ainda não atentou para a preocupação efetiva de investimentos em inteligência. Essa questão é vital, certo, para a segurança do país em todos os seus aspectos. E se você não tiver aí investimentos nessa área, a própria presidente Dilma está postergando aí investimentos que já estão aprovados pelo Congresso, que poderiam ter sido implantados e não foram. Então não dá para reclamar, porque dizer que se surpreende com esse tipo de coisa, quer dizer, parece mesmo que nós estamos na idade da pedra, como disse o Iberê. Secretário Meirelles, do que se trata esta Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado? E depois eu queria saber se alguns dos empreendimentos que estão gerando muita polêmica aqui na cidade de Santos, alguns investimentos que estão gerando polêmica aqui em Santos, fazem parte dessa Secretaria de Estratégia aí. Explica para a gente, por favor. Bom, em primeiro lugar é preciso lembrar o seguinte, o governo Alckmin está fazendo um trabalho absolutamente consistente para desenvolver o Estado de forma harmônica em todas as suas regiões. Nos últimos 50 anos, nós vimos que o Estado se desenvolvia muito em algumas regiões, criamos polos como Santos, criamos polos como Sorocaba, como São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, etc. E o desenvolvimento se concentrava nesses polos. O que nós estamos fazendo no Estado de São Paulo, o que vem sendo feito desde Mário Covas e Geraldo Alckmin no Estado de São Paulo, é um desenvolvimento harmonizado no Estado inteiro. E isto significa uma necessidade crescente em função da enorme intervenção de todas as secretarias, em todos os setores, de educação, de saúde, de logística e transportes metropolitanos, tudo. Vamos assim, é preciso que haja uma articulação neste sentido. Quer dizer, nós precisamos lembrar que São Paulo hoje, nós nos orgulhamos muito, inclusive nesta região metropolitana de Santos, do que vem sendo feito, que é criar uma massa crítica para gerar definitiva prosperidade. Para que isso seja feito de forma harmônica, é preciso que haja uma concertação em torno das ações das secretarias, que por serem muito grandes, precisam de uma interlocução entre si. A gestão estratégica faz isso, coloca na visão do médio e do longo prazo as ações das secretarias para que elas tenham uma convergência no sentido de atender realmente as demandas da população de São Paulo. É isso que faz a gestão estratégica, evidentemente, sobre as prioridades da interlocução entre as diversas secretarias. As secretarias são totalmente autônomas, mas nós trabalhamos no sentido de fazer com que se maximize, por exemplo, ações conjuntas de educação com saúde, quando se faz intervenções como as que estão sendo feitas aqui na região da Baixada Santista, em todos os municípios da Baixada, como é que isso maximiza o bem-estar da população, a garantia do exercício da liberdade. Liberdade para nós não é liberdade meramente democrática, é liberdade de ir e vir. A mobilidade hoje é um termo fundamental das liberdades. É isso que nós procuramos fazer na gestão estratégica. Muito bem. Iberê, Rodolfo, à nossa disposição, o secretário Meirelles. Eu acompanho o secretário Meirelles porque na época que eu fui secretário de Assuntos Metropolitanos aqui,
já acompanhava o secretário, sempre disposto aí a discutir os problemas da região. E depois fui brindado aí em ser diretor executivo da Agência Metropolitana. Também, eu defendo, viu, secretário, que todas essas ações, elas dependem de um processo cultural. Nós, culturalmente, temos que entender o que é um polo de desenvolvimento, uma região metropolitana, e o que torna isso muito difícil. Ainda temos a característica muito do município isoladamente, olhando para o seu próprio pé. Então, as regiões metropolitanas acabam, de uma certa forma, sendo fundamental, que ela exista, como foi feito agora no Vale do Paraíba, mas, de qualquer jeito, nós temos que trabalhar isso culturalmente. E eu me lembro muito que o secretário Meirelles, na época, a gente cobrava dele que a região metropolitana, ela ainda fica muito dependente das decisões das secretarias lá no estado de São Paulo. Ela acaba não tendo autonomia para dar agilidade. Mas isso é um trabalho culturalmente tendo que trabalhar prefeito e munícipe para entender a vantagem de uma região metropolitana. O secretário Meirelles conhece, eu visitei a região metropolitana de Toulouse, na França, que é um exemplo aquilo, mas culturalmente aqueles que lá moram entendem o que significa uma região metropolitana. Então nós temos muito para fazer nessa região, muito, mas o Estado sozinho não vai fazer. Ele vai depender que essa população entenda a importância da metropolização. E também a limitação orçamentária do próprio Estado. Nós ainda temos uma coisa draconiana aqui, nós precisamos muito do governo federal. E aí nós temos a interferência política. Eu libero, eu não libero, sempre. Está todo mundo neste país com o chapéu na mão. É o município que depende do Estado, é o Estado que depende da União, a União detém a chave do cofre, imprime lá quanto ela quer. A União hoje está começando a ter ligação direta com os municípios, o Estado fica olhando. Então, esse sistema, ele acaba gerando esses desequilíbrios aí. E é uma luta para o governador tentar harmonizar um Estado dependendo de orçamento e dependendo da ação da União em cima dos municípios. Rodolfo, eu tenho que aproveitar a presença do secretário aqui, principalmente pelo aspecto político. Para que o telespectador saiba, o secretário Meirelles foi coordenador da campanha do governador Alckmin em 2002, ao governo de São Paulo, depois também coordenou a campanha do então governador à presidência da República em 2006 e muito provavelmente retornou ao governo para coordenar a campanha do governador, a reeleição em 2014. Agora o Iberê falava da questão de investimentos e é fato, o governo do Estado de São Paulo, de acordo com os dados do ano passado, teve uma capacidade de investimentos de 8 bilhões e 100 milhões, somando aí com os aportes que fez as empresas estatais, de mais 3 bilhões, deu 11 bilhões e 100 milhões. Praticamente o mesmo volume de recursos que teve que utilizar para pagar os juros da sua dívida e a amortização da sua dívida. Secretário, como é que vai ser fazer uma campanha à reeleição aí de um partido que já está neste momento há 19 anos no governo, com cobertor curto para investimentos e convencendo a população de que as reformas precisam ser urgentes? Rodolfo Amaral, eu com isto, vamos dizer assim, estou me convidando a voltar a esse programa em julho do ano que vem. Porque até julho do ano que vem nós estamos tratando exclusivamente de trabalhar e responder essa dúvida fundamental que você e o Iberê levantaram, vamos dizer assim. Ou seja, a minha volta ao governo foi no sentido de tentar maximizar aquilo que já está sendo feito de forma absolutamente gigantesca. Hoje, se nós olhássemos, não vamos olhar o Estado de São Paulo, vamos olhar só a nossa Baixada. Assim, na nossa Baixada, as intervenções que o governo do Estado está fazendo aqui são absolutamente importantes. Agora, os dois temas levantados pelo Iberê e por você são gravíssimos. Quer dizer, hoje o governo federal detém tudo. O governo federal, nos últimos anos, reduziu o seu aporte à saúde de forma absolutamente importante.
os estados e os municípios estão aumentando a sua participação de forma tremenda. No entretanto, aqui na Baixada, a nossa ação em termos de saúde é absolutamente importante. Em todos os municípios da Baixada, nós estamos atuando. Então, o que é, na verdade, que nós imaginamos é essas considerações que ambos fizeram são extremamente importantes. Ou seja, o que nós estamos querendo é maximizar os recursos que temos, que sabem que, com o Geraldo Alckmin, a administração é feita centavo a centavo, com extremo rigor, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Evidentemente, estamos aumentando os investimentos de forma absolutamente importante. Inclusive aqui para a nossa região da Baixada, já havia sido pelo Edgar levantado inicialmente a questão das grandes obras que agora estão aqui em pauta, além das obras normais, além de todos os acréscimos nas rodovias de acesso à Baixada, além de reflexos que teremos na região da Baixada Santista com a nova rodovia dos Tamoios, que vai aliviar em parte o acesso aqui, o novo porto de São Sebastião, que está em ampliação de forma absolutamente importante, ou seja, um conjunto de ações regionais que produzem os seus efeitos. No entretanto, era absolutamente importante, é um débito que o governo de São Paulo tinha com a Baixada, a solução do problema do VLT. Quer dizer, esse veículo leve é uma discussão antiga, super antiga, e que agora já está em construção, em obras, efetivamente em obras. Agora, um problema de paralisação aqui na Avenida Francisco Glicério, um termo de acordo aí do Ministério Público com a CPTM. Será que vamos retomar rapidamente isso? Eu tenho certeza que sim, porque, vamos dizer assim, sobretudo nós, do Governo de São Paulo, nós confiamos imensamente no Ministério Público. O Ministério Público, vamos dizer assim, com o seu rigor, ajuda que as coisas sejam feitas cada vez mais bem feitas. Ali houve, a meu ver, vamos dizer assim, ao nosso ver, do governo de São Paulo, do secretário Jurandir e principalmente do governador, vamos dizer assim, houve uma leitura talvez não tão completa, uma explicação não tão completa. Desde o projeto original, desde a licença ambiental que foi concedida para a implantação do VLT, o VLT passa no canteiro central. E não passa, ninguém tem preocupação de quem são os lindeiros. E tem, ao mesmo tempo, preocupação com todos os lindeiros, para que todos estejam bem acomodados, ninguém esteja prejudicado e o trânsito da cidade não seja comprometido. Então, o eixo do VLT, que está projetado, aprovado, com licença ambiental, com projeto executivo em curso, nós temos certeza que isso vai chegar a bom termo, porque temos a participação muito intensa do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa também, no mesmo sentido de mostrar a urgência de que isso seja feito. Lembrando o seguinte, os primeiros trens que vão operar nesta linha, no final do primeiro semestre do ano que vem, já estarão aqui disponíveis. E, portanto, nós precisamos andar com uma obra que não é uma obra complexa, não é uma obra de megatúneis, nem nada, portanto, é uma obra aproveitando aquilo que o passado já fez. Os trilhos estão aí? Os trilhos estavam ali, apenas neste trecho ela não vai em cima dos trilhos, vai em cima do canteiro central, que é muito mais razoável. E a outra grande obra que foi mencionada, inclusive, pelo Edgar no início, vamos dizer assim, é a questão do túnel submerso, que é um anseio antigo, que ora foi de uma forma, ora de outra, e que deverá, naturalmente, contemplar os interesses daqueles que estejam nos dois desemboques. Quer dizer, não há como não fazer assim. Quer dizer, é alguma coisa para trazer benefício violento para isso. Ainda há 2 dias atrás nós tivemos um lamentável incidente, vamos dizer assim, com uma catraia... A Dersa está na... Ou Dersa, né? Nunca sei exatamente, né? A Dersa ou Dersa está na Berlinda enorme aqui, atualmente, né? Pois é. Esta semana. Ou porque é departamento. Ou Dersa. Então, você veja, tivemos um acidente com a catraia, que graças a Deus não teve nenhuma fatalidade, mas que não tem sentido. Você não fala o Palmeiras, né? Você fala a Palmeiras, né? Que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você fala o Palmeiras, né? Mas, por favor, secretário, desculpa interromper. Né? Não podia perder essa. Né? E eu entendi o recado. Como corintiano, fiquei muito agradavelmente surpreso com essa boa explicação. Tinha que ter um defeito grave. Um homem inteligente, elegante. Já ganhou minha simpatia no tem um defeito grave na vida, né? Já vi que a mesa aí comendo, porque eu sou São Paulino, cara, então estamos aqui... um defeito gravíssimo. Estamos aqui... Esta pluralidade democrática... Sem dúvida, é importante. Né? Então, voltando ao nosso túnel submerso, eu acho que é uma obra vital para a região.
Nós temos um porto que está operando 110 milhões de toneladas e tem que chegar rapidissimamente à capacidade imaginada de pelo menos 230 milhões de toneladas. Não há como pensar em ficar com balsas transitando de um lado para o outro, passando com navio de 80, 100, 150 mil toneladas cruzando aí. Estamos trabalhando e hoje pela manhã, Edgar, nós fomos inclusive com a prefeitura visitar uma área na Ponta da Lemoa, ponta entrando para o interior do estuário, onde se está contemplando a prefeitura, o prefeito Paulo Alexandre está contemplando a hipótese de lá ser instalada alguma coisa complementar à atividade portuária. Ou seja terminal de containers, seja um novo pátio para que se possa fazer montagem de equipamentos para a montagem de barcos de apoio para o pré-sal. Hoje nós temos um problema gravíssimo aqui na região, no sentido de não estarmos aproveitando todo o potencial da Petrobras aqui. Foi uma importante vitória de São Paulo, especialmente da região da Baixada, que tivéssemos uma unidade de negócio da Petrobras aqui em Santos. Aí um dos exemplos, construção de um prédio belíssimo, o maior investimento da Petrobras na área do pré-sal está sendo feita na nossa bacia específica de Santos, no estado de São Paulo. E, portanto, vamos dizer assim, nós não estamos podendo utilizar esse potencial totalmente para nós. Hoje, todas as embarcações de apoio das plataformas não estão ancoradas aqui no nosso estuário. Hoje, manutenção e reparo dessas embarcações, o suprimento dessas embarcações, estão sendo feitas no Rio de Janeiro. Não há nada mal, mas poderia estar sendo feito aqui, gerando riqueza, desenvolvimento para cá. Então, vamos dizer assim, nós precisamos hoje disto que estamos fazendo, que é uma profunda sintonia entre a Prefeitura de Santos, as prefeituras da Baixada e o governo do Estado, para a gente procurar realmente uma sintonia fina para que o desenvolvimento harmônico da região se consolide. Muito bem, a gente tem que sair para o primeiro intervalo, mas antes sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você, já que até o dia 30, semana que vem, segunda-feira, segue a campanha de arrecadação de brinquedos do Fundo Social de Solidariedade, em alusão ao Dia das Crianças, que é comemorado sempre no dia 12 de outubro. Peças novas de qualquer valor devem ser levadas à sede do Fundo Social, que fica ali na Gota de Leite, né? Na Avenida Conselheiro Neves 388, na Encruzilhada. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, e à tarde, das 14 às 18 horas. Os presentes serão distribuídos às crianças assistidas pelas entidades beneficentes que são cadastradas junto ao Fundo Social. Quem quiser montar um posto de arrecadação, deve ligar para 3222-8050. 3222-8050. A gente volta em instantes com o painel Debates. Muito bem, a gente volta com o segundo bloco do nosso painel Debates. Muito prazer recebendo aqui o secretário de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado de São Paulo, o secretário João Carlos Meireles, né? Também conosco o professor Iberê Silva e o companheiro Rodolfo Amaral. 3017-9110, telefone segue aí à sua disposição para entrar em contato com a gente, enviar aí a sua pergunta, emitir a sua opinião a respeito dos assuntos que estão aí pautados pela gente aqui. Eu queria bater um pouquinho mais, né, e repetir um pouquinho ainda a questão do túnel, porque a polêmica é muito grande aqui, a discussão é muito grande pelas desapropriações que devem ou podem acontecer caso seja mantido esse projeto do DERSA ou do governo do estado ali no bairro do Macuco, né, na travessia que vai dar do outro lado da prainha, lá em Vicente de Carvalho, no distrito de Guarujá. E o Rodolfo lembrava aqui durante o intervalo, serão quantas desapropriações, Rodolfo? Quase 1.500. Quase 1.500, né? O que daria um valor aproximado aí de 150 milhões a 100 mil o valor unitário. A 100 mil o valor unitário, né? 170, 180, quase 200 milhões de reais, né? Além do custo, evidentemente, da obra. Então, o secretário não tive a oportunidade de entrevistar aí no presidente da DERSA, estamos tentando um contato para ver se o presidente Laurence, né, pode comparecer aqui numa oportunidade breve, né, para discutir conosco, né, esse tema, esse assunto que é muito polêmico. Há manifestações, movimentações em todos os sentidos, e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né, que é do seu partido, do PSDB, teve uma atitude, ao meu ver, bastante corajosa, né, e digna, né, do prefeito da cidade. Ele disse claramente: não vai ninguém ser desapropriado, ninguém vai ser prejudicado em Santos, porque a autorização tem que partir de uma caneta. Aí mostrou a caneta é minha. Se eu não autorizar, ninguém vai fazer nada aqui, e obra nenhuma vai ser feita aqui. Acabou, as pessoas não vão ser prejudicadas em hipótese nenhuma. Então, o que se discute é o seguinte: havia outras possibilidades, né, para se fazer esse túnel tão importante, essa ligação seca tão importante entre Santos e Guarujá. Por exemplo, na entrada da cidade,
ligando estrada com estrada ali pela Alemoa, né? Será que não há uma possibilidade de mudar aí esse local de construção, mudar esse projeto, enfim? Qual é a sua visão a respeito desse tema? O senhor conhece tão bem aqui a cidade, a região. Bom, veja bem, na segunda-feira estiveram aqui em Santos os diretores da DERSA, inclusive o Lawrence, com o prefeito, juntamente com os vereadores todos, para exatamente mostrar isso claramente. Está em aberto, quer dizer, nós queremos fazer o que é o melhor. Evidentemente, vamos dizer assim, não há condições de fazer omelete sem quebrar ovo, quer dizer, não tem condições. Em algum lugar, alguma interferência vai haver, porque de ambas margens do nosso estuário santista, vamos dizer assim, nós temos um conglomerado já estabelecido, seja do nosso lado de Santos, seja do lado do Guarujá. Do lado do Guarujá houve um adensamento vigoroso naquela região de Vicente Carvalho. Então, a chegada ou desemboque de um túnel, mais para lá ou mais para cá, terá os seus efeitos. E, evidentemente, é preciso que se contemple também não só o transporte de carga, quer dizer, nós não estamos falando simplesmente de transporte rodoviário, porque isso basta um disciplinamento maior do transporte, você faz a partilha desse trânsito lá embaixo no Cubatão. Uma parte vai para a margem esquerda, uma parte vai para a margem direita. É muito mais do que isso. É aquilo que o Iberê, inclusive, contemplava, que é a integração de uma região metropolitana. E o túnel, seja um pouco mais para lá ou mais para cá, com menor impacto, o prefeito Paulo Alexandre está muito atento nesse sentido, é no sentido de integrar todo um sistema viário que liga não só Guarujá com Santos, com São Vicente, ou seja, é uma interligação desta fase do litoral, sobretudo das cidades, e inclusive de pedestres. Quer dizer, na verdade, se estão lembrados da apresentação do túnel, há uma faixa segmentada, fora da faixa dos veículos, que tem uma ciclovia e tem faixa para pedestres. Essa faixa de pedestres, aqui ela tem sentido, lá na entrada da cidade ela não teria sentido. Ou seja, nós continuaríamos, vamos dizer assim, com as pessoas tendo que tomar catraia para tentar atravessar um canal, quando nós estivermos com 2 ou 3 vezes mais embarcações de grande porte entrando aqui, até porque queremos trazer para cá todo o apoio para as plataformas marítimas de petróleo do pré-sal aqui para Santos e não continuar deixando lá no Rio de Janeiro ou em Angra dos Reis. Então, vamos dizer assim, esse debate, e eu até agradeço essa oportunidade, é riquíssimo. Quer dizer, nós queremos ouvir todos, onde é que poderia ser melhor, mas que contemplasse não apenas o simples não desapropriar ou o simples transporte de carga. Quer dizer, aqui, onde ela está posta, ela é o transporte, inclusive, de passageiros, que de repente pode ser só pesado, não é tão importante, vamos fazer. Mas, ou seja, este debate que estamos fazendo, eu acho que é isso que enriquece. E eu vou, inclusive, recomendar, ele não precisa disso, mas vou sugerir ao secretário Saulo, que é o secretário de Logística e Transportes, que estimule o Lawrence, que é o presidente da DERSA, para que venha. Opa. Porque eu acho que esse debate é extremamente Estaremos importante. agradecidos. E eu é que agradeço o convite para que ele venha aqui, para que a gente enriqueça esse debate. Pois não, Rodolfo, Iberê. Eu só queria fazer uma... Sabe o que é curioso, secretário? Quando nós olhamos aí fora, nos outros países de primeiro mundo, túneis maravilhosos, né? Eurotúnel, trem, vai até avião por baixo d'água, uma maravilha. Nós aqui em casa falamos, puxa, como o Brasil é atrasado. Mas alguém teve a preocupação de ver lá, como desapropriaram, como tiraram, como movimentaram, porque não existe um lugar a ermo para que você possa construir. Então, depois da obra feita, e aí o secretário diz, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Em algum lugar, e me parece que isso é que vem rolando há alguns bons 30, 40 anos. Toda vez que alguém vem com uma ideia, fala assim, não, pera, mas aqui vai tirar o bichinho da... Eu vou lembrar aqui, e o secretário sabe, porque eu já comentei em outras oportunidades com ele. Parelheiros, a famosa estrada de Parelheiros. E aí não podia lá atrás, porque a preservação, o bichinho tem que atravessar a estrada, então tem que pôr... Gente, e nós ficamos nisso 30 anos discutindo e não sai absolutamente nada. Essa aqui, a gente está dizendo, o túnel para cá, vai ter que mexer em algum lugar? Vai. Se nós não entendemos isso, então não vamos construir nada.
Porque quando você convence o munícipe, aí vem o meio ambiente, né? O Rodolfo conhece bem essa coisa, aí vem o meio ambiente, não pode porque é a vegetação muito bem. Aí quando vê lá o pessoal da hora, tem uns bichinhos, e aí nós não fazemos nada, nós ficamos estrangulados como estão sofrendo na Domênico Rangoni, na Anchieta e na Imigrantes, esses verdadeiros absurdos de congestionamento. Por quê? Porque não podemos mexer em absolutamente nada. Em algum lugar tem que autorizar. No estudo do Macuco Coparainha não vai aliviar absolutamente em nada o trânsito pesado carregado de caminhões. Nós temos aqui na cidade, na Baixada Santista, são 14 mil caminhões circulando por aqui. O prefeito Papa, hoje trabalhando na Sabesp, né, portanto com uma ligação muito próxima com o PSDB, com o governo do Estado, foi o primeiro a bater o soco na mesa dizendo que proibiria o tráfego de caminhões naquela região da cidade, se o governo do Estado insistisse em fazer o túnel ali. Então esse túnel, essa ligação é importantíssima, como disse o secretário, mas não para aliviar o tráfego, o trânsito pesado de caminhões na área portuária. Bom, eu acho que tem certas coisas que a gente tem que distinguir uma da outra. Primeiro é o seguinte, a gente precisa ver o que a gente quer para a obra, se a gente quer atender o presente, se a gente quer atender o futuro. Por exemplo, a obra do VLT, eu entendo que ela atende o presente, ela não atende o futuro. Por exemplo, porque o futuro não vai mais exigir movimentação do pessoal da área continental de São Vicente. Quando aquela área continental se desenvolver, as pessoas vão se fixar lá, elas não vão sair de lá para vir ser auxiliar de escritório no centro da cidade de Santos. O centro da cidade de Santos está tendo um esvaziamento, certo? E está ganhando uma nova configuração. Então, se nós estamos pensando em 20, 30 anos, o VLT não vai ter a importância que tem. Terá hoje, certo? Na configuração atual. E eu estou aqui com um secretário que tem uma visão exatamente de natureza estratégica. Com relação à questão do túnel, eu também acho isso, tem que fazer em algum lugar. Eu acho que o governo do Estado insistiu, deixou claro desde o início que queria fazer um túnel para carros de passeio. Que o túnel federal, a Codesp já perdeu. Nos últimos 10 anos, a Codesp deixou de usar do Tesouro Nacional 1,5 bilhão de recursos consignados no orçamento. Dinheiro suficiente para fazer o túnel lá da Alemoa, o túnel para caminhões. Não fez. Então, esse braço de ferro que fica entre o governo federal e o governo do Estado em algumas situações é que impede o nosso desenvolvimento. Aliás, eu queria fazer um parênteses, né? Eu faço a crítica aqui a essa localização do túnel, mas eu acho, eu sempre defendi essa tese pelos veículos onde eu passei. Quem deveria fazer essas obras viárias no Porto de Santos, pela importância que tem, né, seria a autoridade portuária. Essa é a minha opinião. Agora, eu queria questionar o secretário, não podia perder essa chance, até porque ele já foi gestor dessa verba. Não, porque a gente faz sistematicamente críticas ao governo em questões pontuais e não pode mudar de opinião nem deixar a oportunidade de fazê-la na presença de quem é de direito. Há uma situação crítica aqui na Baixada Santista com relação aos investimentos, que diz respeito à famosa verba Haddad, que o senhor, como secretário de Ciência e Tecnologia, já foi gestor dessa verba de 2003 a 2006. Verba essa que já teve na Secretaria de Economia e Planejamento, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Turismo, depois voltou para a Secretaria de Turismo. Só que nessa viagem de lá e para cá, desde a Constituição de 89, quando ela foi implantada com caráter constitucional, os municípios e instâncias perderam muito. Eu me recordo até do ex-governador Serra, quando substituiu o governador Alckmin, chegou a declarar na imprensa que eu só vou pagar a verba Haddad daqui para frente, aquilo que ficou para trás eu não vou honrar. E o senhor foi gestor dessa verba, secretário. Eu pergunto, há muito as instâncias paulistas já vêm reivindicando que o governo do Estado desse um tratamento para o repasse dessa verba, semelhante ao que ocorre com a verba do Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, a razão de duodécimo. A instância tem 12 milhões para receber, certo? Se coloque numa conta carimbada 1 milhão por mês, para que ela tenha dinheiro em caixa, para programar melhor suas obras, pagar melhor os empreiteiros, obter melhor custo. Eu pergunto, nesse retorno ao governo, tendo tido essa experiência, sentido esse apelo das 67 instâncias, dá para, pelo menos, convencer o governador de fazer isso na próxima campanha, se comprometer com as instâncias
com esse projeto? Bom, em primeiro lugar, vamos dizer assim, próxima campanha, se houver, falaremos em julho do ano que vem. Né? O que eu estou garantindo, meu retorno aqui está ligado ao programa. Né? Assim, julho de 14. Exatamente. Eu queria só esclarecer uma coisa que eu acho que é bem importante, esse ponto que o Rodolfo levantou. E eu até agradeço, esse é um ponto fundamental para que a gente possa estar explicando à população isso. A verba do DAD não é uma verba de um fundo convencional, tanto assim que são poucas as instâncias que são aprovadas pela Assembleia Legislativa e naturalmente sancionadas pelo governador pelas suas características específicas de instâncias turísticas, hidrominerais, etc. E esse recurso carece, pela sua normatização, de um projeto bem feito e pré-aprovado. Alguns municípios, inclusive, não fizeram isso, não fazem. E fazem sempre no final do ano, uma dificuldade enorme. E nós gostaríamos muito de poder seguir esse modelo que o Rodolfo propôs. Vamos dizer assim, não, tudo bem aprovado, tudo bem, libera um 1/10, porque não é o problema do recurso. O recurso está bloqueado. Agora, o que tem faltado realmente, muitas vezes, é um esforço da Prefeitura nesse sentido. Eu dou um bom exemplo aqui de Santos, positivo, que foi exatamente a recuperação do teatro de Santos. Vamos dizer assim, que belíssima recuperação, um monumento à cultura, vamos dizer assim, de Santos, a história de Santos, que foi feita com liberações sucessivas de recursos pelo DAD, para que fosse feito todo o restauro do teatro. Teatro Coliseu, senhor está o Teatro Coliseu, perdão, eu falei teatro e estava com Coliseu na cabeça e não mencionei. E isto foi feito progressivamente, porque há normas e nós éramos obrigados a vir fazer a verificação se foi feito aquilo que a norma e liberava o recurso em seguida. Embora que a sua lembrança é oportuna, mas de qualquer forma eu acho que a observação do Rodolfo merece que eu vá verificar como é que andam as coisas, porque se ele fez essa observação é que deve haver algum desconforto e, portanto, eu levo como uma missão para, inclusive, depois lhe telefono para dizer como é que estão andando as coisas. Eu lhe agradeço. Iberê, quer levantar alguma coisa? Então, eu quero só... Aqui você vai fazer o seu questionamento e depois o secretário responde. Então, só quero assim, eu fui membro da Precesp durante alguns anos, né? E acompanhamos aí todas essas reuniões das instâncias. E vou dizer para você, Edgar, que um dos maiores problemas está dentro da própria prefeitura. Quando nós falamos Santos tem uma estrutura técnica que consegue atender as exigências do DAD. Mas já perdeu mais de 80 milhões de... Tudo bem, nós ficamos represados na época do governador Mário Covas, que o Santos ficou com 33 milhões parado lá. A minha preocupação é que as prefeituras menores acabam não tendo a estrutura para atender. E também o DAD tem lá um corpo extremamente pequeno que para correr os 68 municípios acaba sendo dificultoso. Então, há que ter uma nova norma, há que ter uma nova característica para agilizar. A verdade, hoje é fundamental para as prefeituras instância. Vamos então para o rápido intervalo, já a gente volta com o terceiro bloco aqui, último, né, desta edição do Painel Debate. Já. Muito bem, estamos voltando aqui com o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Debates, né, que recebe com prazer o secretário João Carlos Meirelles, secretário de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado, o professor Iberê e o nosso Rodolfo Amaral. Eu estou folheando aqui o Diário do Litoral, né, justamente porque encontrei aqui na coluna Contraponto do jornalista Luiz de Vaio duas notas envolvendo a saída do ex-prefeito Papa do PMDB, né? Ele saiu do PMDB, agora todo mundo já sabe. Agora fica aqui, segundo o Luigi, todos nós sabemos disso, uma bolsa de apostas criada aqui. Para onde vai João Paulo Tavares Papa? Isso deverá ser definido na semana que vem, né? E a maioria aposta no PSDB, não é? Partido dos Tucanos, que o Papa está na Sabesp, não é um cargo de direção, diretor de meio ambiente, não é? E tecnologia, e já disse claramente que quer apoiar Geraldo Alckmin no processo de reeleição no ano que vem, não é, secretário? E segundo o Divaio, é que hoje, né, ou até o período limite das assinaturas de fichas, né, de filiações para as eleições do ano que vem, que é de um ano, né, seria 2 ou 3 de outubro, 4 de outubro, qualquer coisa assim, né, o único partido que garante o apoio à eleição de Alckmin é o PSDB. Depois as alianças serão formadas, essa coisa toda, então.
Portas abertas, a ficha pronta para receber o ex-prefeito? Eu diria o seguinte, eu não tenho aqui mandato partidário. Quem tem mandato partidário aqui é o meu presidente local, que é o companheiro Mandi. Evidentemente, vamos dizer assim, mas vivendo uma democracia, eu venho dos tempos de ditadura, de ir para a cadeia na ditadura, portanto, luto desesperadamente pela democracia. E acho que os partidos precisam agora se fortalecer. Hoje nós estamos vivendo um momento muito curioso, nós estamos agora com 32 partidos. É verdade. Não é o número de partidos que é o importante, é a falta de substância desses partidos. O que nós precisamos não é simplesmente ter um partido para ter algum benefício da verba eleitoral que vem do governo federal, mas é sobretudo partido que tenha proposta concreta, conteúdo ideológico e, evidentemente, todos os partidos gostariam muito, sem dúvida nenhuma, qualquer partido sério gostaria de ter um nome como o do ex-prefeito Papa. Qualquer partido se honraria imensamente em ter um homem da experiência dele, da postura política dele e, sobretudo, da representatividade aqui na nossa região da Baixada Santista. Podemos fazer um exercício também aqui, né? Porque falta um partido desses todos que pleitearam aí. O PROS foi aprovado, Solidariedade foi aprovado. Solidariedade e PROS, né? Foram os últimos aprovados. Os dois últimos Está faltando o da Marina. Esse está com dificuldade aí. Não sei. Tudo é possível. Tudo é possível nesse país. Podemos esperar até o final. Mas para onde o prefeito Papa decidir, ele sabe que vai ter pela frente aí, possivelmente, uma eleição, seja no PSDB, PSB, Solidariedade, onde quer. Ele tomou o primeiro passo, que foi se desfiliar de um partido. Uma figura com a densidade eleitoral dele não ficará fora desse processo eleitoral, sem dúvida nenhuma. Rodolfo arrisca aí um palpite, não? Eu confesso, eu fiz ontem um programa de TV com o ex-prefeito Papa, é meu amigo pessoal há quase 30 anos, tentei arrancar dele mesmo nos bastidores e não consegui. Eu acho o seguinte, o Papa tem uma característica diferenciada enquanto político, ele pensa muito mais em equipe do que nele. Ele sabe que se ele for para o PSDB, do ponto de vista, embora ele tenha uma boa densidade eleitoral, as dificuldades são bem maiores do que se ele fosse para o PV ou para o PSB. Por quê? Porque os candidatos, principalmente se a disputa for para a Câmara Federal, o PSDB tem uma avalanche de candidatos aí com votos acima de 120 mil, 130 mil votos. Não vamos ficar longe, o Mourão ficou como suplente com mais de 100 mil votos, teve candidatos em Guarulhos que tem um colégio eleitoral grande lá, também teve um candidato que ficou com mais de 100 mil votos e não entrou, mas o Papa, ele deixou claro aí, pelo menos na imprensa, e já vem demonstrando isso há bastante tempo, a vinculação dele à figura do governador Alckmin. Então, eu não duvidaria que ele fosse para o PSDB, mesmo com o sacrifício. Então, é muito da característica dele, ele não faz como seria um candidato normal, essa continha que todo mundo faz, não, aqui eu me elegeria. Caso contrário, ele já estaria com a ficha assinada com o PV, né? Porque com o PV, a deputado estadual com 50 mil votos você está eleito, o federal com 80 mil votos você está dentro. Mas não é esse o cálculo que o Papa faz. Onde que ele optaria, eu espero que ele tenha boa sorte, por se tratar de uma pessoa séria, competente. Isso mesmo. Tá? Só uma brincadeira. O tempo dirá. Por pena, ele preferiu os penas, é isso? As penas. O Pena. Pena é o presidente do PV, deputado federal Pena, presidente do Partido Verde, e que foi depenado lá numa reunião interna pela Marina Silva, a coisa não deu certo entre os dois lá. A Marina saiu do partido, está tentando fundar o Rede Sustentabilidade. Sustentabilidade, a coisa está meio complicada, está meio difícil. Eu vou dar um chute aqui. Chutei semana passada lá que o ministro não ia aceitar os embargos infringentes. Acabei errando, evidentemente. Achava que ele ia, né? Mas para polemizar, eu falei que não ia. Aqui vamos chutar. Eu acho. Papa vai para o PSDB e será candidato a deputado estadual. Vai para a Assembleia Legislativa. Esta é a minha previsão. Se eu errar, errei. Tudo bem, não tem problema nenhum. Uriel Vilas Boas diz assim: o debate está muito interessante, mas me chama a atenção dois aspectos, porque se tem a impressão que
certas decisões foram tomadas de cima para baixo e causam muitas discussões. É o caso do VLT, do túnel. Afinal, o Condesb funciona ou não? E quando teremos uma discussão metropolitana em relação à segurança pública? O secretário está discutindo agora com o prefeito de Cubatão, com a prefeita de Cubatão, né? Porque é um de cada vez e não todos juntos, coloca o Uriel. Pois não, secretário? Bom, em primeiro lugar, vamos dizer assim, veja bem, a nossa decisão é de fortalecer vigorosamente as regiões. E por isso foi exatamente isso, a criação da região metropolitana de Santos foi um ato de governos nossos do passado. Da mesma forma que criamos a região metropolitana de Campinas, que criamos a região metropolitana do Vale do Paraíba e que criamos agora, está sendo criada a região metropolitana de Sorocaba. E, portanto, vamos dizer assim, isto é um modelo moderno de gestão, que parte de uma experiência consolidada em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, há município, mas há uma coisa chamada condado, que são todos os pequenos municípios que estão em torno de um município e que repartem responsabilidades que sempre são conjuntas. O indivíduo às vezes mora numa cidade, trabalha na outra, ele se educa num lugar, busca saúde no outro. Então, este conceito de região metropolitana para nós é vital. E isto passa também por aquilo que o Iberê já grifou no início, que é um problema cultural. É preciso que os municípios da região da Baixada, para ser específico, estejam convencidos disso. Convencidos, por exemplo, de que alguns problemas que afetam esse município não são só dele. Nós tivemos agora, recentemente, ainda todos estão lembrados, um problema na Piaçagana Guarujá, cônego Domênico Rangoni, quando a Prefeitura Municipal entendeu que havia um problema de tráfego lá e que bloqueou o acesso ao porto e à cidade do Guarujá. E a cidade de Bertioga, ficou tudo bloqueado. Ou seja, a pergunta do Iberê, a colocação é absolutamente válida. Ou seja, nós temos que ter em conta que há um novo momento da história da humanidade, resultante da urbanização. O ser humano quer viver junto, cada vez mais urbanizado, e isto requer um entrosamento entre os municípios. Isto é absolutamente importante. E o Estado está à disposição para fazer a sua parte. Secretário, dentro dessa linha de raciocínio, não haveria uma incoerência? Porque, por exemplo, o governador Alckmin, nesse novo mandato, quando assumiu, criou a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, colocou lá o Edson Aparecido, hoje chefe da Casa Civil, dada a importância dessa secretaria. Aí, depois dessas últimas manifestações, para enxugar os gastos do governo, anunciou que essa secretaria seria extinta. Dada a importância, inclusive da criação agora da região metropolitana do Vale do Ribeira, por que não repensar isso, se é que o governo já não repensou? Veja bem, Rodolfo, é extremamente importante o que você colocou. Por uma razão muito simples, é de tal ordem importante e fundamental você prestigiar este conceito novo de organização dos espaços, que são as regiões metropolitanas, que o governador não foi por enxugamento, não. Foi por dizer da importância que o governador dá ao assunto. E, portanto, não caberia ser só uma secretaria separada. Trouxe ao próprio Palácio. Hoje, as regiões metropolitanas são tema central do Palácio dos Bandeirantes, ou seja, está na Casa Civil, não por enxugamento, porque então poderíamos fazer de outra forma, outras secretarias. Há um indiscutível remodelamento do Estado, sem dúvida nenhuma, mas não foi essa a razão fundamental. A razão é absolutamente essencial, porque hoje nós estamos tratando de transportes que transcendem a região do município. Por exemplo, para a região da Baixada Santista, nós estamos trabalhando num projeto de trem que vem de Americana a Campinas, a Jundiaí, a São Paulo, a região do ABC e a Santos, como um novo modal de transportes fundamental para cá. Tem que ser tratado no conceito de regiões metropolitanas, não é mais de uma região. Por isso que o governador levou isto para a Casa Civil, não no sentido de enxugamento, mas de dar prioridade ao conceito de região metropolitana. Perfeito. Bom, tem uma série de assuntos importantes ainda para a gente discutir aqui com o secretário Meirelles, né, nessa questão estratégica que envolve aí a sua secretaria, né, ele que já passou por diversos cargos importantes aí junto ao governo do Estado de São Paulo e, é claro, a figura histórica do PSDB, e a gente tem aí eu não
diria um embate interno no PSDB, né? Mas uma questão curiosa que envolve o ex-governador Serra e o atual senador por Minas Gerais, ex-governador também, Aécio Neves. Vamos ter prévias, na sua visão, no PSDB, para que saia aí o candidato? Ou realmente está definida a situação, Aécio Neves será o candidato do PSDB, o ex-governador Serra não vai colocar nenhum empecilho, não vai tentar colocar na disputa? Como é que está essa situação hoje no partido, o secretário? Veja bem, graças a Deus que nós temos um partido com esse potencial de candidatos. Outros dependem da unção de alguém que está fora para dizer este que vai ser isto, é que escalar o poste que vai disputar eleições. Nós temos gente, vamos dizer assim, que tem nível, que tem capacidade, que tem história, sobretudo, para estar no quadro nacional. E graças a Deus que é um partido que tem um Serra, que tem um Geraldo Alckmin, que tem um Beto Richa, que tem um Aécio Neves, que tem, enfim, um Marconi Perillo, ou seja, gente que tem história e que, portanto, estão sempre à disposição das disputas. Não é hora agora de nós estarmos disputando isso, alguém pergunta, vai ficar no partido, não vai? Evidentemente que vai ficar no partido. O governador José Serra, que já foi ministro, que foi líder estudantil, enfim, um homem que tem uma história e que tem, sobretudo, um compromisso com as suas próprias ideias, o que nos reforça sobremaneira. E é legítimo a todo mundo que esteja numa posição de disputar uma eleição, que esteja à disposição para disputá-la. E essa é a nossa leitura neste momento desse processo, digamos, ainda longínquo das eleições, mas pré-eleitoral. Eu também concordo, acho que todos aqui concordam que o PSDB tem quadros importantes, históricos, né, figuras que poderiam governar o país indiscutivelmente de uma maneira positiva, mas já perdemos 3, né? Já foram 3 derrotas. É verdade. É verdade, no eu acho que... do presidente Lula. E precisamos saber se São Paulo e Minas já superou aquela chamada política café com leite, né? Porque parece que o paulista não gosta muito do mineiro e o Aécio aí vai enfrentar dificuldades aqui em São Paulo. Eu acho que, vamos dizer assim, não se trata deste ou daquele, eu acho que qualquer que venha a ser o candidato do PSDB, sobretudo desta aliança, não é do PSDB. Nós não trabalhamos como partido apenas, nós temos uma aliança de partidos, de parceiros no país inteiro e que vão disputar um processo extremamente importante para o país. E que, vamos dizer assim, está no momento de fazer uma mudança de comandos para devolver ao país a seriedade com que o PSDB administra. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui. Estamos encerrando aqui essa edição do Painel Debates. Está convocado já para julho voltar aqui para falar do processo eleitoral e para trazer aqui o presidente da Desta para discutir com a gente essa questão do túnel e assuntos importantes aqui ligados à região. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, Iberê. Obrigado a Rodolfo, a você que nos acompanhou mais uma vez. O Painel Debates fica por aqui, tem a reprise às 8 da noite e volta amanhã às 1h30 da tarde e às 10 da noite o Painel Regional. Obrigado, hein? Tchau.